pessoal! Bom, hoje é meu primeiro vídeo que, devido a muitos pedidos de algumas amigas minhas, é de um pão caseiro que eu costumo fazer em casa. Eu aprendi a fazer esse pão com a minha irmã e esse pão é tão gostoso que eu resolvi passar para você também, porque ele é um pão super leve, fofinho, uma delícia e é muito fácil de fazer. Os ingredientes são muito simples, com certeza todos eles você vai ter em casa. É um pão que toda a sua família vai gostar. O único problema desse pão é que você não consegue comer só um pedaço, porque ele é muito gostoso. Então você preste bem atenção nos ingredientes no modo do preparo, que o segredo desse pão é o modo do preparo. Nessa receita vão ingredientes simples, que são o leite, o sal, o ovo, a margarina ou manteiga. Eu prefiro usar a manteiga, mas se você quiser usar a margarina, fica à vontade. O óleo eu costumo também usar o óleo de milho ou de girassol, mas você também pode usar o de soja também, não tem problema. E o açúcar. E farinha de trigo e o fermentinho para dar aquela textura gostosa no seu pão. Vou te falar os ingredientes, mas também eu vou estar colocando logo abaixo no vídeo com detalhes para que você não possa errar. Você não vai errar, eu tenho certeza. Então vamos lá. Primeiro, você vai colocar o leite. O açúcar. É interessante, gente, que o açúcar ele fique bem dissolvido na sua receita. O óleo. A manteiga. O ovo. E o fermento. Você deixa o sal por último. Por quê? Porque o sal ele interfere na ação do fermento. Então você mexe um pouco todo o seu ingrediente e por último você coloca o sal. Então você vai mexer essa mistura e vai colocar aos poucos o trigo. Não coloque de uma vez, você vai colocar aos poucos. Você pode observar que o fermento ele já começa a agir na massa. Conforme você vai mexendo, a fermentação ela já vai sendo feita. E outra dica, gente, use produtos de boa qualidade, uma boa margarina ou manteiga. Usa uma boa farinha de trigo de qualidade, porque ela também influencia no resultado do seu pão. Olha como a massa vai ficando bonita. É muito fácil de você estar fazendo esse pão, não precisa ter medo. Faça sem medo que vai dar certo. Praticamente vai 1 quilo mesmo, certinho, da farinha de trigo. O que nós vamos fazer agora? Vamos jogar essa massa na mesa, vamos colocar a mão na massa. Eu particularmente gosto muito de fazer pão.
É muito gostoso o preparo, todo o preparo e também o resultado que é o mais satisfatório nessa massa. Você pode colocar a mão na massa mesmo, sem dó. Você vai estar sovando essa massa até ela desgrudar da sua mão. Aos pouquinhos vai formando uma massa super fofinha e gostosa de sovar. Pode sovar bastante. Quanto mais você sova, mais seu pão vai ficar gostoso. Eu sovo mais ou menos uns 10 minutos. Pronto. Nossa massa está pronta. Esse é o ponto da nossa massa. O que você vai fazer agora? Você vai reservar essa massa dentro de pode ser uma vasilha de plástico, pode ser de vidro, isso não interfere. Você vai colocar ela para descansar. Essa massa você vai descansar ela por 40 minutos. Você vai revestir com insufilme essa vasilha e vai colocar de preferência dentro do forno. Interfere também o clima. Se aí na sua cidade estiver um clima frio, você observa o crescimento dela. Se deu 40 minutos ela não cresceu muito, pode deixar mais um pouco, deixar 1 hora. Mas se onde você mora é muito quente, ela vai crescer muito rápido. 40 minutos ela já vai estar perfeita. Nós vamos estar embrulhando essa massa no insufilme. Vamos colocar dentro do forno e daqui a pouquinho eu volto para mostrar como que essa massa ficou. Estamos de volta, deixei aqui a massa descansando por 40 minutos. Olha como que ela cresceu. Ficou uma massa bem bonita e com certeza um pão muito gostoso vai sair daqui. Então o que você vai estar fazendo? Você vai preparar a sua forma. Aqui eu estou usando essa forma retangular grande. Você vai untar ela, você pode untar com óleo ou com manteiga, margarina, aí você que decide. Mas você não precisa enfarinhar. Só com manteiga ou óleo já tá bom. E aí nós vamos lá para a mesa, porque aqui não dá para mim te explicar direito. Nós vamos ali para a mesa que eu vou estar dividindo essa massa em 4, porque essa massa, essa receita vai dar para você fazer 4 pães grandes e deliciosos. Vamos para lá? Então, aqui você vai precisar novamente da farinha de trigo para você estar sovando a mesa para não grudar. E você vai precisar também de um rolo como esse. Então, nós vamos estar enfarinhando a mesa. Você vai dividir essa massa em 4 partes iguais. Você espalha bem a farinha de trigo. Vou tirar aqui as massas para você poder estar olhando. Não precisa você estar passando tanto o rolo nessa massa. Você só estica ela que já tá bom. Você vira novamente, sempre colocando a farinha de trigo, porque ela gruda mesmo um pouquinho na mesa. E já enrola. Viu como é facinho? Não tem segredo.
Você aperta um pouquinho na borda do pão para colar. A última massa. Você vai colocando todos eles na forma. Olha como que fica. Então, terminamos de enrolar as 4 massas. Então, elas vão ficar assim. Você vai colocar dentro dessa forma, de uma forma untada. E nós vamos deixar esses pães descansarem mais por 2 horas, como eu disse no início para vocês. É um pouquinho demorado, mas vale a pena, porque vai ficar um pão muito gostoso e bem fofinho. Então, nós vamos colocar esse pão para descansar por mais 2 horas. Vou estar colocando um pano de prata por cima. Vou colocar dentro do forno desligado. O forno, por que eu uso o forno? Porque o forno serve como uma estufa. O pão, gente, ele tem um segredo. Você não pode deixar que ele fique em frente de uma janela, recebendo em frente de um ventilador, não. Porque a massa, ela é muito delicada. Qualquer coisa ela pode murchar. Então, de preferência, você coloca um pano de prato limpo por cima. Pode ser também um pano de prato úmido. Também vai ajudar no crescimento dele. E você vai estar colocando dentro do forno desligado. Vai deixar por 2 horas e após 2 horas, um pouco antes de dar 2 horas, uns 15 minutinhos antes, eu vou estar pré-aquecendo o meu forno a 180 graus. Completando as 2 horas, eu coloco o meu pão dentro do forno e vou deixar ele lá por meia hora, 30 minutos. Eu vou dar a opção também, eu vou voltar depois que essa massa estiver crescida, eu vou dar a opção ou de você pincelar as gemas por cima ou não, porque tem pessoas que não gostam de colocar gema. Fica com uma aparência mais bonita, fica um pão brilhoso. Então eu vou pincelar 2 pães e deixar 2 pães sem pincelar para você ver a diferença, como que fica. Então, gente, eu vou estar colocando esse pão novamente para descansar e daqui a pouco nós voltamos. 15 minutinhos antes que eu disse para vocês. E olha só como que eles cresceram. Ficaram lindos. O seu também vai ficar assim, com certeza. Então agora eu vou dar aquela opção para vocês de colocar a gema ou não. Mas eu vou colocar em apenas 2. Vou deixar 2 sem gemas, porque quando assar, vocês vão ver a diferença. Então, vamos estar passando. Você tem que passar a gema bem delicadamente nos pães. Não pode pressionar. Como eu já disse para vocês, essa massa ela é muito sensível. Então, se você pegar a gema e passar com força, o que vai acontecer? Seu pão vai murchar. Aqui nessa gema, eu só coloquei uma gema de ovo aqui e um pouquinho de leite para umedecer o meu pão. Prontinho. Eu passei a gema em 2 pães, nesses 2, e esses 2 ficaram sem. Feito isso, o que vai acontecer? Vamos colocar no forno a 180 graus por 30 minutos. Dependendo do seu forno, mas na regra geral é 30 minutos. Você fica dando uma olhadinha. Não abra o forno antes disso, não abra. Porque qualquer ventinho que entrar dentro do seu forno, o seu pão vai murchar. Então, todo esse cuidado você tem que ter. Então, vou dar só umas dicas rápidas aqui para você. O pão, ele cresce, depende do clima de onde você está, do lugar que você está. Hoje aqui estava um clima frio, demorou um pouquinho, eu estava vendo que estava demorando um pouquinho a crescer. O que eu fiz? Como ele estava dentro do forno, eu liguei o forno só um minutinho, não pode ligar muito, ligou só um minutinho, só para dar uma esquentadinha no forno e desliguei.
o que acontece? Fica quentinho o forno e acelera um pouco o crescimento desse pão. Quando o clima está quente, nem precisa fazer isso. Ele cresce, que é uma beleza, ele cresce até demais. Então aí, quando o clima estiver quente, você tem que tomar cuidado para ele não crescer demais. Porque também se ele crescer muito, quando você assar, ele vai murchar. Então esse pão você tem que ficar de olho. E outra dica, sempre fogo baixo. Eu já coloquei pão em fogo alto e não deu certo. O fogo alto ele vai ficar assado por fora e cru por dentro. Já aconteceu isso comigo. Então sempre forno baixo, 180 graus. Nem 200 não pode, gente. Eu coloquei 200, também não deu certo. Ele é bem assim, ele tem que seguir à risca. Porque se você querer inventar um pouquinho, ele não dá certo. Então você vai colocar ele a 180 graus por 30 minutinhos, ok? Vamos lá. Olha só, gente, como que ficou o nosso pão. Vocês não têm noção do cheiro que tá aqui no apartamento inteiro, tá? Um cheiro maravilhoso. Olha só que lindo. Que delícia que tá. Então, uma dica. Assim que sair do forno, nós vamos para a mesa e já vamos desenformar. Por quê? Porque esse pão, conforme ele vai esfriando, ele vai suando. E se você deixar dentro da forma, ele vai murchar. Então eu sempre, assim que eu tiro do forno, com muito cuidado para não se queimar, porque está muito quente, você já desenforma ele. Já tira ele e coloca em cima de uma toalha ou de uma grade, onde você preferir. Então, prontinho nossos pães. Foram 4 pães super deliciosos e fofinhos. Eu vou estar cortando eles agora, um deles, para você ver como que ele ficou por dentro. Olha que pão perfeito. Olha que pão lindo. Não tá maravilhoso? Olha que pão lindo. Fofinho e delicioso. Olha só. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, desse pão caseiro. Então, essa é uma primeira receita de muitas que virão. Eu peço a sua curtição na minha página no Facebook, Delícias da Mili. Lá eu já tenho receitas prontas, que eu já fiz, tortas, bolos, doces. E essas mesmas receitas eu vou compartilhar aqui com vocês. Então eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal e compartilhasse comigo dessas delícias. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final e eu espero te encontrar em outros vídeos. Quero também aqui agradecer a minha editora de vídeo, a minha filha Emiliane, que ela é a produtora desse vídeo, ao meu maridão, que me incentivou a fazer esse vídeo. E também eu quero agradecer a principal protagonista dessa receita, que é a minha irmã Beta. Beijo para todos. Tchau, até mais.